Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Noemi e a aula de hoje será sobre radiciação. Tá? Vamos fazer esses exemplos aqui? Então vamos lá. Primeiro exemplo, nós temos aqui a raiz quadrada de 36. Quando nós não temos nada aqui no índice, é o número 2 escondido. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? 6 vezes 6 é igual a 36. Tranquilo esse, né? Bom, e a raiz cúbica de 125? Ou seja, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, porque aqui o índice é 3, nós chegamos no 125, tá? Então é o 5, porque 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Então aqui a raiz cúbica 5. E essa daqui, gente, raiz cúbica de menos 8. Existe raiz de um número negativo? Sim, se o número aqui for ímpar. Tá? Se o número for par, não, dentro do conjunto dos números reais não tem, tá? Mas como aqui é ímpar e o negativo, então existe. Que número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes nós chegamos no menos 8? É o menos 2, não é? Porque, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, aqui, menos 2. Pessoal, e agora esse aqui, ó, raiz quadrada de 90. 90 não é uma raiz exata, porque eu não tenho um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes eu chego no 90. Então, nesse caso, nós temos que fatorar. Então, vamos fatorar aqui o 90. 90 dividido por 2, 45. Agora, nós vamos dividir por 3, 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, 90 é 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Pessoal, observem que aqui o índice é raiz quadrada, então o índice é 2. A cada grupinho de 2 que vocês encontrarem aqui na fatoração, ele sai da raiz. Então aqui, olha, o 3 não aparece 2 vezes? Tá ao quadrado, ó. Então esse 3 aqui, ele vai sair da raiz. Tá? Ele sai, os demais não. Então, nós já vamos colocar esse 3 aqui fora da raiz, tudo bem? Agora, os demais a gente copia dentro da raiz, é o 2 e o 5. 2 vezes 5. Igual, copia o 3, que ele saiu da raiz, copia a raiz novamente, 2 vezes 5, 10. A mesma coisa no 48. 48 não é uma raiz exata, então nós vamos precisar fatorar. Fatorando 48, dividido por 2, 24. 24 dividido por 2, 12. Dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, a mesma coisa, ó, lembra que eu comentei com vocês? Aqui não é o índice 2? Tá? Raiz quadrada. Então, a cada grupinho de 2, ó, aqui, ó, 2 vezes apareceu esse 2, 2 vezes apareceu esse 2. Então, esse 2 vai sair da raiz. Esse 2 aqui também, ele sai da raiz. Esse aqui não, ele fica na raiz. Então, um deles sai, na verdade, é um deles que sai, tá? Vai sair um aqui. Aqui também sai um. Sai um e copia o 3. 2 vezes 2... 4 raiz de 3. Para fazer essa soma, nós temos que resolver primeiro esses números, tirar da raiz. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 32. Novamente, não é uma raiz exata, então podemos fatorar. Então, 32 dividido por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Aí lembra que eu comentei com vocês? A cada parzinho, porque aqui é o raiz quadrada, então, ó, a cada grupinho de 2, um deles sai. Então, aqui eu tenho um grupo, outro grupo. Então,
Um vai sair da raiz e aqui também, um vai sair da raiz. Então, vou colocar 2 vezes, aqui sai um da raiz e aqui sai mais um, tá bom? Então, sai um de cada, 2. Copia o que sobrou. Sobrou esse 2 aqui. E o raiz quadrada de 8? Ó, o 8 nós já temos fatorado aqui, gente. Ó, se vocês observarem, daqui para baixo é o 8 que está fatorado, que é 2, 2 e 2. A mesma coisa, aqui já não tem um parzinho, um vai sair da raiz e o outro copia, tá? Então, vai ser mais um que saiu da raiz e o outro 2 copia. Agora, raiz quadrada de 50. Vamos fatorar o 50. Então, vamos dividir por 2. 25 por 5 é igual a 5. 5 dividido por 5, 1. Ó, novamente, raiz quadrada, aqui eu tenho um parzinho. Quando eu tenho um parzinho, um que sai da raiz. O outro não, o outro mantém na raiz. Então, esse 2 vai ficar dentro da raiz, certo? E aqui o 5, um sai da raiz. Certo? Bom, agora vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 2, 4. O restante copia. E aqui nós temos, olha, 4 raiz quadrada de 2, mais 2 raiz quadrada de 2, mais 5 raiz quadrada de 2. Ou seja, nós podemos fazer a soma dos números e manter o raiz quadrada de 2. Então, 4 mais 2, 6, mais 5, 11 raiz quadrada de 2. Pessoal, nós podemos fazer esse mesmo exercício também dessa forma. Observem aqui, ó, fazer um tracinho aqui. Então, o mesmo exercício, olha lá. Nós sabemos que raiz quadrada de 32 é a mesma coisa que 2 vezes 16, certo? Copia o sinal de mais. Sabemos também que a raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 4. Mais. E que a raiz quadrada de 50 é a mesma coisa que é raiz quadrada de 2 vezes 25. Então, vamos lá. Aqui eu não tenho 16. Quanto é raiz quadrada de 16? Não é 4? Então, olha, vamos tirar a raiz do 16. Vai ser 4. Copia o restante. Raiz de 2. Mais, quanto é raiz quadrada de 4? 2, não é? Então, vamos tirar esse 4 da raiz. Colocar 2. Raiz quadrada de 2. Mais, e a raiz de 25? 5. Agora é só somar. 4 com 2, 6. Com 5, 11. Raiz quadrada de 2. Aqui nós temos raiz de uma raiz. Tá? Então, vamos primeiro resolver raiz de uma raiz. Quando aqui eu não tenho nada, tenho o número 2 porque é raiz quadrada. Certo? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão multiplicar, ó, 2 vezes 3. Multiplica. 2 vezes 3, 6. Copia o 64. Qual é a raiz sexta de 64? Mesma coisa. Vamos fatorar aqui do lado, ó. Então, 64 dividido por 2, 32 por 2. 16 por 2. 8 por 2. 4 por 2. 2 por 2, 1. Então, 64 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? É a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Então, copia a raiz sexta, 2 elevado à sexta potência, e aí vocês podem simplificar esse 6 com esse 6, dividir. Com isso, o 2 sai da raiz. E esse último aqui, gente? Então, olha, observe que nós temos aqui raiz dentro de raiz e nós temos outros números também. Então, o primeiro passo, vocês vão resolver essa raiz aqui, ó. Essa, tá bom? Essa soma, na verdade, e depois a raiz. O restante copia. Então, 34 mais. Aqui, 1 mais 7, 8. E é raiz cúbica. Então, agora vamos resolver essa raiz cúbica. O restante copia.
Então, vai ser 34 mais... Qual é a raiz cúbica de 8? 2, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então, resolvi a raiz cúbica 2. Agora, faz a somatória. 34 mais 2, 36. Raiz quadrada de 36, 6. Pessoal, nós estamos finalizando. Eu espero que vocês tenham compreendido esses exemplos. Se vocês gostaram, dê um like e se inscrevam no canal. Obrigada, gente. Até a próxima aula.